Já adicionei aqui a Analisa. Boa noite. Olá, Oi, Tami, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo jóia. Parece que a gente escolheu a dedo esse dia, né, Analisa? Pois é, hoje o dia está conturbado, está bem conturbado, né? Tá bem conturbado e um prato cheio para você também. Imagino que você deve ter tido um dia longo de trabalho, né, por conta dessas mudanças É políticas. tenso, é lamentável, é muito lamentável que a gente esteja vivendo um momento assim, era tudo que a gente não precisava em meio a essa pandemia, a desafios gigantescos do ponto de vista de saúde, economia e de vida, né? As pessoas tá todo mundo fazendo o seu melhor, tá todo mundo fazendo seu isolamento, todo mundo perdendo com a pandemia, todo Sim. mundo, a grande maioria. E aí acontece essa crise política, essa bomba. E É muito segunda lamentável. semana consecutiva ainda, né? Então, só vai piorando, né? Só vai piorando. Então, a gente já começou falando de política aqui, né? No inevitável não tocar nesse assunto, eu acabei não te apresentando direito. Hoje a live é sobre planejamento financeiro pessoal, com uma especialista no assunto, que é a Ana Lisa Blando, e ela também é CEO da Par Mais Investimentos. Então, Ana Lisa, você, que já é uma mulher super experiente, uma executiva super experiente nesse assunto, em meio a crises políticas, a pandemia, muita gente sendo demitida, muita gente também com salários reduzidos nas grandes empresas. O que é que você tem para dizer para essas pessoas, aquelas dicas que são preciosas para quem não tem um planejamento ou nunca pensou nisso e agora se vê numa situação de aperto, né? É uma situação muito difícil, né? Um terço dos brasileiros tem algum dinheiro guardado. Então, acho que é importante dividir quem tem esse dinheiro guardado e da maioria, né? Dos dois terços que não tem dinheiro guardado. Para começar, que a gente não aprende técnicas de finanças pessoais em lugar algum, nem na escola, nem na faculdade. Então, já é um desafio. 80% das pessoas não tem aptidão para lidar com finanças. Então, a grande maioria tem uma dificuldade enorme, né? Então separando em dois. Aquele que não tinha dinheiro guardado. Se foi demitido, recebeu uma rescisão, se é seletista, se é CLT, se é funcionário formal, recebeu uma rescisão. Nesse momento, é muito importante fazer um uso inteligente da rescisão. É extremamente importante. Precisa aproveitar e fazer uma reserva. Tem que cuidar bem desse dinheiro, porque a gente não sabe quanto tempo a pandemia vai levar e quanto tempo depois que a gente retomar, que a economia vai retomar. Quanto mais se arrastar a pandemia, maior o desastre do ponto de vista econômico. Uhum. Então, até esse novo ministro da Saúde, ele falou uma frase que eu achei muito legal: não tem a briga do bem contra o mal. Não é assim, a saúde e a economia precisam ser olhadas juntas. Porque os danos da saúde, evidentemente que a vida está acima de tudo, mas e depois? Né? Tem gente que não tem comida. Então, é uma Uhum. situação muito complicada. Então, vai morrer de fome. Então, claro que tem que ter um, um equilíbrio e uma luta incessante do governo, e é isso que a gente esperava que o governo fizesse, acho que é por isso que eu estou tão assim, frustrada e magoada, é que trabalhassem juntos para ajudar e para ter um único discurso. Seria muito saudável para esse momento que, assim, também ninguém tem o certo e errado. Saúde, vida, né? Assim, tem muito do imponderável, tem muito do subjetivo. Se fosse, né, assim, se tivesse uma cura evidente, não tem. Então, precisa ter esse equilíbrio. Então, voltando lá para aquela pessoa que foi demitida. Precisa se organizar com esse dinheiro. Então, é muito importante nesse momento baixar a planilha de controle financeiro. A gente, no nosso site, no site da Parmais, tem duas, inclusive, gratuitas. Isso é muito legal.
E, inclusive, tem um curso lá que ajuda a gente a se organizar, né? Como se organizar com o dinheiro do dia a dia. Por que a gente insiste tanto em ter uma planilha? Nesse momento, é hora da gente anotar tudo que ganha e o que gasta. É muito importante, porque dessa forma a gente consegue fazer as trocas que são saudáveis. E a gente também vê o que a gente pode enxugar. É hora de enxugar. É hora de apertar mesmo o cinto e ver o que a gente pode enxugar. Até porque, como a gente estava falando antes, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Então, uma rescisão dá para a pessoa, dependendo do tempo que ela estiver, se sustentar por bastante tempo. Tem sempre as férias que não foram gozadas, ou tem o 13º proporcional, tem uma grana ali, tem o FGTS, a multa do FGTS, a possibilidade de sacar o FGTS. Muito importante o seguro-desemprego. Então, você vai compondo, né? Você vai compondo. Então, se você anotar tudo que você ganha e que você gasta, você vai encher, aí você vai analisar isso e o cérebro da gente não quer que a gente sofra. Hoje até brinquei que eu estava enviesada. Eu tenho em finanças, tem uma área da psicologia que quem é desse mundo de finanças estuda bastante, né? Que é finanças comportamentais, economia comportamental. E aí tem um efeito, chama efeito avestruz. A gente tem medo de sofrer. Então, quando tem um fato muito denso, hoje foi um fato, a saída do Moro deixou a gente densa, eu falei, eu tô enviesada, eu quero enfiar a cabeça que nem um avestruz e eu não quero ver. Brinquei. E é mais ou menos esse efeito que as pessoas são tomadas. A gente não quer fazer análise das nossas despesas. Por quê? Porque vai doer. E o nosso cérebro, ele nos poupa disso. Ele poupa a gente de sofrimento. Então, a gente não vai querer fazer. Mas agora é hora mais do que nunca de fazer controle financeiro. Tem uma outra questão também, que é essa questão de psicologia, que a psicologia estuda, que são vieses, né? Eu falei em vieses, são atalhos mentais e são repetidos. A gente tem sempre... A gente acha que a gente está sendo racional na hora de decidir alguma coisa, mas a gente toma decisões com base... a gente não pondera todos os fatores para tomar uma decisão e a gente acha que a gente está sendo racional, mas não está. Vai na emoção ou vai no impulso, né? Exato. O lado, então, exatamente, a gente tem um lado que é o rápido, que é o lado da emoção, e tem um lado que é o devagar, que é o da razão. Quando a gente está passando por um período que está todo mundo estressado, todo mundo dentro de casa, todo mundo frustrado, incerteza, vulnerabilidade, né? Muita gente percebendo que a gente é um grão de areia, que a gente não comanda nada e que a gente é frágil. Então, diante de todas essas sensações, o lado que predomina é o lado da emoção. E é o lado que faz a gente fazer um monte de bobagem. Então, quando a gente anota tudo, pelo menos seguindo uma metodologia, aquela metodologia que a gente tem no nosso site, pelo menos a gente vai saber quanto que a gente gasta por mês. A gente, pelo menos, tem que ter controle disso. Porque daí a gente consegue montar uma reserva, a gente consegue calcular quantos meses de vida, né, que a gente consegue sobreviver diante daí do padrão de vida. Aí agora não é hora, por exemplo, de programar viagem. Não é hora da gente querer aplicar dinheiro para aposentadoria. Então, previdência privada corta a mensalidade da previdência. Mesmo que esteja em fundo em débito automático, é possível fazer isso. Não é hora, é hora realmente da gente tentar enxugar. E é muito importante de fazer isso, porque a chance da gente estar frustrado dentro de casa, com a internet ali, e entrar num e-commerce desse, e, sei lá, fazer um monte de bobagem, comprar um monte de coisa que a gente não precisa nesse momento, é muito grande. Então, a gente precisa usar uma série de estratégias para a gente tentar racionalizar. Tem gente... Existe também algumas o governo está proporcionando algumas... não é vantagem, né? Está ajudando o povo brasileiro. Então, quem tem financiamento de carro, quem tem financiamento de automóvel, que paga em dia, pode deixar de pagar por depende do banco, é de 2 a 4 meses, e aí vai lá para o final do contrato. Então, isso é um negócio importante para se fazer, é bom. Então, assim,
olhar tudo aquilo que pode ser enxugar, tudo que tem de vantagem que o governo oferece, usar. E tem uma questão que é a responsabilidade social. Eu tenho falado bastante sobre isso. Quem estuda finanças não é preparado para pensar na rede, na sua cadeia. E isso é um negócio que me incomodou muito, tem me incomodado muito. Porque a maioria das pessoas simplesmente deixa de pagar. Ah, vou sentar no caixa e não pago mais ninguém. E a sua rede, né? E a sua diarista? E a sua rede? Então, é muito melhor tentar negociar se houver necessidade. E aí eu acho que agora é hora da gente ser humilde, ligar mesmo, pedir ajuda, tentar negociar com fornecedores maiores do que com fornecedores menores. Porque a gente pode quebrar os fornecedores menores e depois, ou deixar eles passando muita dificuldade. Então, a gente também tem que ter uma certa responsabilidade social. Mas na hora que a gente anota as coisas em planilha, a gente começa a ver um monte de supérfluos. É hora de rever o pacote de televisão. É hora de rever tudo. A gente está dentro de casa. Então, é hora de rever todos os itens. Por isso E que... são muitas assinaturas que, às vezes, estão no débito automático e de 20 em 20, de 50 em 50, no final do ano multiplica por 12, né? É um dinheiro que pode fazer falta lá na frente. Exatamente. É bem legal o que você falou. É sempre importante a gente multiplicar por 12 para saber o custo disso. E de fato. Não, e tem conta também, que as pessoas não costumam olhar seu extrato. Então, muitas vezes tem conta que você nem sabia que você estava pagando. A gente já viu muita coisa assim acontecer, de conta de luz, de imóvel que já não estava mais morando naquele imóvel, sem parar, aqueles negócios de estacionamento, Sim. de Ah, é passar. verdade. Teve um sujeito que já tinha 2 anos que tinha vendido o carro, ele continuava pagando. Então, assim, tem um monte de assinatura que a gente vai fazendo, de revista. Agora é hora de enxugar. Agora é hora da gente tentar ter uma vida mais enxuta possível, tentar se controlar, porque daí entra aqueles, poxa, mas eu mereço. E aí fica muito perigoso. E as pessoas que estão endividadas, né? Tem muita gente que deve estar numa situação como essa, está endividado, reduziu o salário ou perdeu o emprego, e aí fica naquela, será que eu pago a fatura do cartão de crédito ou será que eu pago o colégio das crianças? Será que eu faço... Então, o que não pode deixar de pagar de jeito nenhum, que é uma grande roubada para o planejamento financeiro pessoal? O que não pode deixar de pagar de jeito nenhum, aquilo que vai destruir a tua... Depende do tanto que está endividada essa pessoa. Mas se ela está muito endividada, o que ela não pode deixar de pagar é aquilo que vai prejudicar muito a vida dela, né? Então, tem muita gente que agora não pode cortar energia. Ok, mas uma hora vai poder cortar e você vai ter essa conta para pagar. Água, luz, gás, são, né, coisas básicas. Escola, eu, sinceramente, estou com pena das escolas. Muita gente deixando de pagar as escolas. Claro que as escolas estão fazendo uma economia, mas não é uma economia tão relevante. Elas estão fazendo economia de luz, estão fazendo economia de insumos, estão fazendo economia evidente. Mas elas têm que pagar toda a folha ainda, têm que pagar uma série de... toda a sua estrutura. Então, tentar negociar com a escola uma redução. Mas é isso, assim, a gente tem que fazer a economia funcionar. Essa escola não pode quebrar, porque depois seu filho vai ficar sem escola. Então, tem que ter muita responsabilidade diante disso, né? Agora, se a pessoa está muito endividada, as dívidas mais caras, em absoluto, é deixar de pagar o cartão de crédito e entrar no limite cheque especial. E tem outras linhas de crédito que elas são muito mais baratas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o custo efetivo total. Está sempre lá na fatura descrito, só que tem que fuçar, tem que procurar. Então, você tem que pesquisar qual é o custo efetivo total e quais são as linhas de crédito mais baratas. Os financiamentos, quando a gente dá algum bem em garantia, e talvez isso seja uma boa estratégia se alguém tem um bem para dar em garantia. Depois é o consignado, né, que já pega na folha um valor, já desconta na folha aquela parcela. O crédito direto ao consumidor, e o mais caro absoluto é o limite cheque especial. A Caixa reduziu bastante o limite cheque especial, só ela, por enquanto. Então, tem que olhar
Qual é a taxa de juros que o seu banco cobra. Então, se você anota tudo, você sabe certinho qual é o seu padrão de vida. Você sabe quanto que você precisa. Você pode... também muito importante, quando você vai fazer aqueles lançamentos que a gente estava falando, de anotar tudo que ganha e que gasta, é fazer as projeções de parcelas que você tem ainda em jogo. O brasileiro adora parcelar, isso é um péssimo hábito, porque ele endivida a gente. O excesso de parcela é o segundo motivo de endividamento. O primeiro é a falta do dinheiro, o segundo é excesso de parcela. Então, ele é muito ruim. Mas, enfim, então tem que calcular direitinho quanto que precisa, e aí pode ir lá no banco negociar. E tem, então, de novo, assim, tem que anotar também, se você já está endividado, anota todas as dívidas que você tem, então tem que saber quantidade de parcelas, tem que saber quantidade de parcelas, a taxa de juros, o ideal é saber quanto que você tomou de dinheiro emprestado, quantas parcelas faltam. Então, ir lá e pedir uma simulação. Deixa eu ver uma simulação se eu quisesse quitar hoje. Né? E aí você vai saber, inclusive a gente fez um curso gratuito também, que é o 9 Passos para Sair das Dívidas. Também, ali também tem uma planilha que dá o passo a passo. E certinho como que você faz. Mas, resumindo, você precisa descobrir quanto que você está pagando de juros em cada um dos empréstimos, quanto falta pagar e quanto seria para quitar hoje, em poucas palavras. Aí você faz um total e aí você sabe qual é o valor da sua dívida. E aí, se você, por exemplo, tem um bem para dar em garantia, você pode ir no banco e fazer um financiamento. Além de você trocar todas essas dívidas caras. Então, o objetivo é trocar dívidas caras por uma dívida mais barata. E aí reduz drasticamente quanto que você ia rasgar de dinheiro pagando juros. E aí você já coloca lá pelo menos uns 6 meses de vida, né? De despesas pagas. Uhum. E aí você vai dormir tranquilo. Tem bem libertador. algumas parcelas a gente não consegue, acho que a maioria do brasileiro não consegue diminuir, que são as parcelas, por exemplo, de financiamento de carro, mas principalmente financiamento imobiliário. Né? E você tocou nesse assunto de que os bancos eles estão estendendo, é como se você tivesse um financiamento de 30 anos, vai ser 30 anos mais 3 meses, é o que a maioria dos bancos, né? Você que está mais por dentro desse assunto, não existe nenhuma taxa de juros mesmo, nenhuma multa para quem aderir a esse tipo de prolongamento? Não, é bem legal. É bem legal. As condições são as mesmas da condição que foi contratada. Simplesmente você vai ganhar um período de carência e essas parcelas vão para o final do contrato. Então, é um juro bom, é um alívio. Tem que usar esse crédito. Mesmo para quem está empregado, vale a pena usar, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar a pandemia, se esse emprego vai ser mantido, né? Pois é, tem que pensar. A gente não sabe o dia de amanhã mesmo, né? O Não. difícil mesmo está conseguir falar com os bancos nesse momento, porque eu acho que está todo mundo desesperado atrás desse tipo de facilidade ou atrás de financiamento mesmo, porque a situação apertou para muitas pessoas, né? Então, mas tem que insistir, né? Tem que insistir, realmente está bem difícil. Os bancos são sobrecarregados, principalmente de caixa, que tem as melhores ofertas, mas tem que insistir, gente. Assim, ó, não tem almoço grátis, né? Aquele que é mais insistente, ele consegue. Então, realmente, agora é hora de gastar tempo para se organizar financeiramente, mais do que nunca. Nunca foi tão desafiador. Então, vale a pena gastar tempo para se organizar e para correr atrás das melhores opções. E você falou também, né, que a gente também não pode quebrar essa cadeia, que se a gente se fecha e deixa de pagar um pequeno fornecedor e continua comprando no hipermercado, você está meio que desestabilizando também essa cadeia, né? Eu acho que também tem que ter um pouco de bom senso das pessoas de enxergar quem é que pode se prejudicar se eu deixar de consumir, né? Muito, muito. A gente tem que ter uma responsabilidade social importante. Então, tem que ajudar, tem que estar no seu bairro, né? Consumir dentro do bairro. Eu estou fazendo esse exercício grande também, porque eu moro na praia, trabalho no centro. Quem são os pequenos comerciantes do meu bairro? Vamos prestigiar eles agora, né? Os mercados de bairro. Eles não têm força para fazer propaganda.
Eu não piso num hipermercado há, acho que há mais de um mês. Eu não sei, vou sempre no mesmo mercadinho de bairro aqui, porque eu sei que ali tem menos gente, estou movimentando ali a economia local, porque é uma judiação a gente prejudicar esses pequenos É tentar negócios. ajudar mais do que isso, né? Então, sei lá, vai comer o hambúrguer, pega do hambúrguer do comerciante do bairro, sabe? É em tudo. Isso é muito importante, a gente ajudar a rodar, a girar a nossa economia. Uma coisa também, porque tem gente que está... São cada um numa situação. Uma amiga minha, a Tatiane Lunca, ela fala que estamos todos no mesmo mar. Tem gente que está de barco, tem gente que está de iate, tem gente que está de bote e tem gente que está É. de coletinho. Então, vamos E tem ajudar gente todo mundo. nadando cachorrinho, né? Então, é muito, muito complicado. Então, também uma coisa que eu observo, porque eu faço bastante voluntariado, faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, sou líder aqui em Floripa do grupo, do movimento, e sou planejadora financeira, então a gente olha a conta dos clientes com muita frequência. É impressionante como o brasileiro doa pouco dinheiro. A gente não tem o hábito de doar dinheiro. Ah, mas eu dou o meu tempo. Agora a gente precisa doar dinheiro mesmo. Ou dinheiro, ou comida, ou Sim. roupa. Então, aqueles que podem também, é muito importante pegar uma parcela do seu orçamento. E aí, pega... Então, assim, a gente é muito... Obviamente, sou planejadora financeira, eu tenho minhas finanças muito bem organizadas. Tem algumas despesas que a gente está deixando de fazer. Viagens, por exemplo. Vamos pegar uma parte daquilo que a gente gastava com viagem, porque eu também estou passando as minhas dificuldades como empresária. Meu marido teve receitas reduzidas, e aí o empresário deixa de receber, né? A empresa... Então, assim, é claro que está todo mundo junto no mesmo barco, mas uma parte daquele orçamento destinar, e aí eu divido por 4, para mim sempre funciona muito bem. Despesas com lazer também eu faço isso. Então, quanto que eu posso gastar com um restaurante por semana? E aí, então, assim, qual é o orçamento que eu vou destinar para doação? Divide isso por 4. Então, toda semana eu sei que eu tenho um dinheiro para doar, eu tenho uma verba para ajudar alguém. E tem tanta gente para ajudar. Então, é muito importante a gente pegar uma parte e fazer doação também, Uhum. sabe? Então, eu vou lá, tem aquela cota, aquele grupo lá está precisando de frango. Aí meu marido, que teve deixou de... Ele é do esporte, então acabou o Campeonato Brasileiro de Vôlei, seleção, Olimpíada, ele é para a Olimpíada, não vai mais. Então ele, se tirar o mercado dele, ele morre, né? Ele é o cara que tem do mercado. Então ele vai, compra o frango e vai lá e leva, sabe? Então, assim, é muito importante a gente fazer isso sempre. Então, tá. Então quem tem dinheiro também? Então, falar um pouquinho de empresários. Os empresários também, o microempreendedor individual, por exemplo, não podemos deixar de falar. Todo Sim. mundo que é autônomo, eu acho que já está todo mundo ligado nisso, mas eu tive que ajudar algumas pessoas. Todo mundo que é autônomo ou é microempreendedor individual, ou seja, aquele que não tem carteira assinada, né? E não tem carteira assinada, vamos simplificar assim, e não é um microempreendedor, pode ser microempreendedor individual, pode fazer aquele cadastro na Caixa, mesmo não se tiver conta na Caixa no Banco do Brasil facilita, mas se ele não tiver, ele vai abrir uma conta digital e vai receber R$ 600 por 3 meses. Tem que pegar esse dinheiro também. Por um mês, na verdade, o Bolsonaro disse que só uma parcela agora. Mais Não, uma das é mudanças dessa mesmo? semana. Só por um mês Ah, agora. pois Então, é. agora você vai ficar mais chateada ainda, né? Com todas Eu, essas mudanças, ainda tem essa de um mês só. é, mas vai ter que estender. Um mês é pouco. Vamos ter que estender. Eu também acho. Tem Tem pouco. muita gente que está passando fome. É. Então, tá, então tem essa regra. Quem é o empresário, o microempresário, que é da tributação do Simples Nacional, pode ficar sem pagar 3 meses, março, já passou abril e maio, vai diferir, né? Vai parar, vai ficar sem pagar os impostos, depois vai ter que pagar. FGTS, né, até 10 milhões, empresa que fatura até 10 milhões por ano, tem várias regras.
No nosso site a gente tem atualizado isso. Desculpa, só corrigir aqui. A Fabi Sanches está comentando que são 3 meses, sim. Ele só não vai antecipar a segunda. Desculpa, falha minha. Eu que Tá. viajei na Estava informação. antecipando, Estava antecipando a segunda, isso aí. E não vai antecipar. Tá bom, isso. Que bom. Então tem que aproveitar. Mas não é para pegar esse dinheiro e sair torrando também, né? Porque é isso, como a gente não está acostumado a se organizar financeiramente, a chance de pegar esse dinheiro e torrar é enorme. Mas ele precisa... Então, pegar esse dinheiro é para usar para comer, tentar guardar um pedacinho para eventualidades, né? Então, tentar se organizar. Então, tem FGTS que pode fazer o diferimento, tem os impostos que pode fazer o diferimento, que também ajuda, mas não muito, porque logo tem que começar a pagar. Mas esse financiamento que a gente estava falando também... tem o financiamento da Folha para empresa que fatura até 10 milhões. Você pode pegar um empréstimo e você paga 2 salários mínimos por colaborador. Você apresenta a sua folha de pagamento para o banco e eles te dão esse dinheiro com uma taxa de juros de Selic, né? A taxa de juros a Selic, a taxa básica que o governo brasileiro utiliza para se financiar. Ela está 3,75% ao ano. Então é ótimo. E ainda tem carência de 6 meses. Então, esse é um financiamento super legal que vale a pena fazer. Mas eu tô com caixa. Faça. Porque essa taxa de juro baixa assim você não vai encontrar em lugar nenhum. E aí também é o seguinte, dias piores poderão vir e depois, enfim, faça. Agora é hora de realmente aproveitar todas essas medidas que o governo está te oferecendo para a gente conseguir fazer um cuidado, né? Cuidar do caixa de uma forma mais saudável. Tinha até uma pergunta agora há pouco, se vale a pena usar o FGTS para abater financiamento imobiliário. Não é o caso agora. Não é o caso agora. Não. A pergunta é boa. A resposta é sempre o contrário. É bom pegar o saldo do FGTS para diminuir o saldo do financiamento. Isso é uma prática que tem que fazer a cada 2 anos fazer isso. Mas não faria nesse momento por causa da incerteza. Então, a pessoa está empregada, ela pode usar o saldo do FGTS agora para diminuir a sua dívida com financiamento imobiliário. Mas vai que ela pode ser demitida, entendeu? Agora deixa o FGTS ali. Com certeza, do ponto de vista financeiro, a taxa de juros deve ser mais barata. A gente deve receber menos, né? Quase 99% de certeza que você recebe menos. A remuneração do teu saldo do FGTS é menor do que o teu financiamento. Então, sempre é uma boa prática. Mas, nesse caso, é hora de você ter caixa. É hora de você ter uma reserva para imprevistos. Então, agora espera, pelo menos até o final do ano, assim, espera uns meses, vai. Deixa acabar a pandemia, deixa a economia retomar, daí volta a fazer essa prática. E pela tua experiência, Lalisa, você acha que quando é que as coisas devem se normalizar? E se normalizar, porque vai acabar isso aqui, essa pandemia vai acabar, vai amenizar. E aí, você acha que o perfil de consumo do brasileiro ele vai mudar muito? Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, vai normalizar, né? Então, eu vou falar do perfil de consumo depois dos riscos, né? Eu acho que, assim, eu tenho falado isso, eu tenho escutado essa expressão, peguei para mim. A gente é um novo normal. O mundo mudou, o Brasil mudou, e nós vamos mudar, nunca mais seremos os mesmos. A gente só vai conseguir voltar ao normal quando tiver vacina. E quando todo mundo tiver imunizado. Ou que todo mundo pegou o coronavírus, ou o Covid-19, ou quando tiver vacina. E a vacina não vai sair, sendo super otimista, antes de setembro. Até que todo mundo tome. E justamente as pessoas que estão que trabalham, né, que são aquelas que não são do grupo de risco, a grande maioria. Então, até que todo mundo consiga tomar, nós vamos ter que usar muita máscara, nós vamos ter que mudar muitos hábitos, a gente vai ter que fazer distanciamento social, a gente vai ter que ficar em casa.
é sair para o trabalho e voltar, sair para comprar comida e voltar. Então, vai mudar. Muita gente vai mudar seus hábitos também. Porque a gente vai passar... até meu filho é DJ. E a gente tem conversado muito sobre isso. Que o lazer, os aglomerados... Eu acho que muita gente vai ficar traumatizada por um tempo. Mas, por outro lado, abre possibilidades de um novo mundo também. Então, acho que home office veio, realmente se consolidou. As lives. Então, talvez nos shows, né? Escutei outro dia alguém falar que o show, muitos vão ver ao vivo e outros vão assistir o mesmo show via algum canal, sei lá, o YouTube da vida, né? Então, a gente vai mudar, muitos hábitos vão mudar. Com certeza. Muita gente vai... quem não, acho que fica pensando, por que eu tenho essa roupa parada no armário, né? Se eu não posso usar nada disso, né? Então, assim, a gente passa para repetir. Apesar de que na China, quando voltou, e aí entra muito finanças comportamentais. Na China, quando voltou as pessoas poderem sair, as marcas, as grifes de luxo nunca venderam tanto. Porque as pessoas, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Saiu todo mundo comprando mais do que devia. Tami, deixa só eu dar um oi para a Alice Vare e a Natália Varela, minhas amigas queridas. Tô vendo elas aqui. Estão aqui assistindo a gente. Analisa, tem uma pergunta aqui, um pouquinho antes da tua amiga comentar, que os bancos estão renegociando, né? E quais são as implicações no custo efetivo total? Deixa eu ver se eu fiz a pergunta correta aqui. Bancos prometem suspender as parcelas, mas na prática ocorre a renegociação. Quais serão as implicações no custo efetivo total? Então, você pode pedir a simulação, mas esse financiamento que é uma carência, ele não, o que vai acontecer é que você vai pagar juros por mais meses. Então, aquele juros anual, você pode pedir a simulação de quanto que ele equivale ao mês, porque é juro composto. Então, não consigo, assim, pegar aquela taxa de juros 10% ao ano e dividir por 12. Não é assim que funciona. Então, e ainda tem aquelas taxas do juro, o custo efetivo total, porque tem algumas taxas de registro de cartório, não sei o que lá. Então, aumenta esse valor, né? Mas a regra é bem clara, não é para mudar nada. Só que é evidente, assim, só que você vai pagar juros por 3 meses que da carência, né, lá no final do contrato. Então, vai custar mais caro. Vai pagar juros por mais tempo. Mas, o que você pode fazer? Acabou a pandemia, você está bem colocado no trabalho, você quita. Você vai lá e pode ir pagando, pode ir diminuindo. Você pega o seu saldo do FGTS e quita as últimas parcelas. Depois a gente se organiza. Agora não tem problema da gente fazer... muito importante, só para completar. Agora não tem problema da gente se organizar financeiramente e assumir algumas parcelas de financiamento, se eles são financiamentos saudáveis, se eles são financiamentos de juros baixos. Se a gente pensar que a inflação deve cair agora, né? A inflação estava em 3,5% ao ano, você está pagando, né? Então, assim, ajuda, sabe? E o financiamento do imóvel geralmente é 8%, 7%. Também agora os bancos estão lotados, mas assim, a taxa de juros caiu bastante. Também, se vai pegar carência, pergunta lá se não dá para baixar a taxa de juros do contrato todo. É que agora o que acontece também, por outro lado, os bancos estão com medo da inadimplência, que aumente a inadimplência, porque muita gente pode ficar desempregada. Então, não sei se vai ser uma negociação tão trivial assim, mas não custa tentar. De qualquer forma, daqui 6 meses, vale a pena sempre tentar ir renegociar, porque a gente tinha visto alguns contratos, a maioria deles é subsidiado quando é do primeiro imóvel, mas a gente tinha visto vários financiamentos que estavam com juros mais caros do que os praticados antes da pandemia, que estava valendo a pena dar uma negociada. O importante é a pessoa sempre estar de olho. Quem tem financiamento de longo prazo, olha, a cada 2 vezes por ano, uma vez no ano, quanto é que o mercado tá cobrando de juros? E tem que conhecer qual é o juro que está pagando. É muito importante a gente conhecer os juros que a gente paga sempre. Aí, o que eu queria te falar?
Mais um motivo da planilha de controle financeiro ser importante é porque como a gente agora, principalmente se for empresário, que tem mais regras que beneficiam os empresários, precisa ter a projeção, precisa projetar esse fluxo de caixa. Precisa anotar aquilo que deixou de pagar agora, por exemplo, os impostos, vai ter que pagar igual lá na frente. Então, já lança lá o pagamento, porque a gente tem que fazer um caixa. Tem que guardar um dinheiro para pagar aquela conta ali, que em breve vai vencer. E deixar de pagar imposto é complicado, porque em 2 meses, você passa, é 20% de multa. Né? Chega a 20% em 2 meses. Então, é muito difícil... não é um bom negócio, do ponto de vista financeiro, deixar de pagar impostos, porque a multa é altíssima. Geralmente tem outros imóvel, né? O aluguel, tem outros tantos parcelas contas que a gente tem para pagar, cujos juros são bem menores, né? Assim como o cartão de crédito também é uma maneira que as pessoas acham que controlam, mas às vezes esquecem que já gastaram uma bala no cartão, tem compras parceladas, e aí na hora do fim do mês, quando chega a fatura, o negócio está gigante, e aí você fala, vou pagar o mínimo, já que eu estou sem dinheiro. Né? Aí é uma grande roubada. Os piores hábitos que a gente pode... Entra naquela questão das finanças comportamentais que a gente estava conversando antes, quando é meio que uma cilada. Então, assim, é muito mais fácil a gente ser omisso, errar porque foi omisso, do que errar porque agiu. Então, assim, é muito fácil deixar de pagar a fatura do cartão. É só eu ser omisso. É só eu não entrar na conta e não pagar. Só que ali são os juros mais altos. Quando a gente pega e parcela, caiu bastante, já foi mais caro, mas é 200% ao ano. A gente está falando do financiamento imobiliário de 10% ao ano, 9% ao ano, contra 200, 300, cheque especial 300, 400% ao ano. Então, não pode deixar de pagar nunca. Não pode. Deixar de pagar o cartão de crédito é você ser um super endividado em poucos meses. E quem tem alguma reserva, né? Quem está passando por essa situação, mas assim, não foi demitido, tem a sua reservinha ali que dá para sobreviver. É um momento de investir em alguma coisa e aplicar esse dinheiro em alguma coisa de imediato? Aconteceu um fenômeno, sempre tem oportunidades, né? Aconteceu um fenômeno que eu nunca tinha vivenciado também, é que com a pandemia, teve um problema de liquidez no mercado. O que é isso? Os fundos de investimentos que tinham lá títulos públicos, títulos de empresas, né, que emprestavam dinheiro, por exemplo, que daí chama debentures, quando você empresta dinheiro para alguém, debentures da Vale. Ou tinha CDB de banco. Nesse momento, todo mundo quer ter dinheiro no caixa. As grandes empresas, né, os grandes investidores querem ter dinheiro no caixa. Daí todo mundo quer vender. Todo mundo quer vender, ninguém quer comprar, porque todo mundo quer vender. Então, ok, eu sou comprador, mas eu só vou te comprar se tu me pagar muito mais do que dos juros do que tu ias receber. E aí vai lá e baixa o valor do título, né? Então, muita gente se assustou porque os fundos de renda fixa de toda a indústria, inclusive dos bancões, tiveram cotas negativas, tiveram uma desvalorização. E aí isso apavorou o mercado. Quem tem dinheiro, mas já voltou, a questão da liquidez já está voltando. Uhum. Mas quem tinha dinheiro no caixa, gente que é profissional da área, que a gente tem uma gestora de recursos, os clientes que tinham dinheiro no caixa, a gente saiu comprando. Porque, assim, a gente achou, por exemplo, a Vale não deve quebrar de jeito nenhum, porque ela é super sólida. Então, antes a Vale, você consegue emprestar dinheiro para a Vale, mas não emprestando diretamente para ela. Alguém que emprestou para ela querendo vender no mercado secundário, a IPCA, né, que é a inflação, mais 5,5% ao ano de taxa de juros. E ainda é isento de imposto de renda para pessoa física. É um excelente negócio. Então, começou a aparecer muitas oportunidades de renda fixa para quem tem dinheiro. Mas a regra básica de quem quer investir, primeiro você tem que montar uma reserva de segurança, que ela tem que ser equivalente a pelo menos 6 meses de despesas fáceis. A primeira coisa. Você precisa montar uma reserva. Essa reserva você tem que ter não é para ganhar dinheiro,
no máximo é proteger da inflação. Então, essa reserva você tem que aplicar num CDB com liquidez diária, num título público do tipo Tesouro Selic. Se você não tem conta em banco, mas tem essa conta da Caixa, a caderneta de poupança pode ser um bom negócio, dependendo do valor que você tem. Então, o primeiro dinheiro é esse. Aí você vai aplicar os seus recursos com base nos seus objetivos, nos outros objetivos. Então, se você tem uma visão de longo prazo, você vai poder usar o dinheiro daqui 10 anos, 20 anos, 5 anos. Ainda mais hoje, com o problema do Moro, eu esperaria uns dias, mas investir em fundos de ações pode ser um ótimo negócio. Fundos multimercados também. Para quem não está acostumado com fundos de ações, fundos multimercados também. Por que fundos? Porque o cenário mudou muito. Então, por exemplo, antes, empresas de turismo podia ser um bom negócio. Agora, elas vão sofrer muito. Então, o cenário mudou. Empresas que são digitais, que têm uma presença digital, um e-commerce barato, elas estão sendo muito beneficiadas com esse cenário. Não agora, né? Porque estava tudo no estado, mas elas serão. Né? Então, o cenário mudou. Então, esses especialistas que têm uma equipe só focada nisso, eles vão saber mudar a posição, né? Vender ações que já não são mais atraentes para pôr empresas que são muito mais atraentes. Fundos multimercado que olham o cenário macroeconômico também oferecem boas oportunidades, porque quando a gente estava muito, muito bom, né? A gente estava entrando, puxa vida, a gente estava tão feliz com o nosso país, né? Então, os fundos multimercado, que eles operam tudo, eles operam cesta de moedas, né? Então, sei lá, eles fazem operações de real contra dólar, vendem um e compram outro, eles fazem, né? Então, juros, podem investir em ações, o regulamento deles, eles podem entrar em vários commodities, eles podem estar em vários mercados. E aí, você indica alguma administradora financeira? É uma pergunta da Juliana. É uma gestora. Nós somos uma gestora. A Par Mais Investimentos, viu, Ju? Então eu indico a Par Mais, evidentemente. A gente trabalha com isso, né? A gente faz isso para os nossos clientes. A partir de R$8.000, a gente é uma fintech. Então a gente consegue ser muito democrático, a gente consegue atender vários tickets. A gente consegue atender a quem tem, sei lá, 10, 20, 50, 100 milhões. A gente consegue atender o cara que tem R$8.000 e consegue entregar mesmo uma carteira super bacana por causa de uso intensivo de tecnologia de alguns veículos. A gente consegue oferecer uma carteira bem diversificada e de acordo com o objetivo, com o perfil, se é agressivo, conservador, moderado. Legal. E a gente utiliza muitos fundos de investimentos da indústria toda. Por quê? Porque a gente acha que a gente só faz aquilo que a gente é muito bom. Senão a gente busca quem é o melhor. Indica, né? E investimento em startups é rentável ou muito arriscado? Outra pergunta. É bem arriscado. Na escala de mais risco, é o que tem mais risco. Por quê? Muito mais, por exemplo, do que você investir no mercado de ações, na Bolsa de Valores. Por causa do estágio de maturação das empresas. Então, startups, elas estão iniciando a sua operação. Elas têm um grande risco também é risco proporcional ao retorno, elas têm um grande risco de explodir e virar um unicórnio, e aí você vai ter feito um negócio que você nunca vai achar na Bolsa de Valores, mas 75%, 70% não prosperam. É um elefante branco depois, né? Então, a chance de você perder dinheiro é enorme. Eu acho que agora tem muito risco. A gente é uma startup também, a Par Mais. Eu circulo bastante nesse mercado. A gente recomenda para os nossos clientes, que a gente tem bastante clientes da área de tecnologia, que gostam, que venderam suas empresas, e eles gostam, eles têm esse apetite, eles conhecem as empresas e tal. Por até 5% da sua carteira nesse tipo de ativo, né? Nesse tipo de investimento, 5%. Daí, às vezes, você não consegue entrar, porque daí os 5% não cabe, né? Se você tem R$100.000, é 5.000. Dificilmente você consegue investir numa startup.
Ô, Analisa, e agora quem entrou agora no final, acabou perdendo aquela parte que a gente falou das planilhas, como é que a pessoa faz para baixar as planilhas? Qual que é o site? É parmais.com.br. E aí tem lá ferramentas, tem o blog também, a gente tem escrito muito artigo. A gente, inclusive, fez um material bem legal, um informativo para pessoa física e um para pessoa jurídica, que a gente já está atualizando constantemente. Hoje foi atualizado novamente, porque toda hora surge uma nova regra. E também sobre alocação de carteira, sobre investimentos. E lá também tem lá em cursos, vão estar lá os cursos gratuitos. A gente tem um propósito bem claro, que a gente quer mesmo empoderar financeiramente milhões de pessoas. Então, a gente trabalha muito com conteúdo legítimo, sabe? Verdadeiro, assim. A gente tem um propósito de... Eu me orgulho muito até do meu modelo de negócio, que a gente trabalha muito... É par mais, faltou um S. Ó, a Célia está escrevendo isso. Par mais, no plural, falta um S. Porque o nosso tempo está acabando, Analisa, mas eu queria que você concluísse essa nossa live com alguma mensagem, uma dica final, alguma coisa próspera e positiva para as pessoas que estão acompanhando. Olha, a gente tem que se organizar financeiramente, né? Que a gente falou bastante sobre isso, mas a gente precisa se organizar financeiramente para dias difíceis, mas nós vamos sair dessa. Vai passar. Sempre passa, né? A gente superou guerras, a gente superou tudo, pandemias. Não é a primeira que a gente está vivendo. Eu acho que a gente está vivendo uma pandemia diferente, que eu acho que a cura vem mais rápido, inclusive, por causa da tecnologia, da informação. Então, a gente tem que se organizar para o pior, para a gente poder ter tranquilidade, qualidade de vida, sono, mas a gente olhar para frente, isso vai passar, e se reinventar. Eu acho que a gente precisa aprender com essa experiência, e aqueles que conseguirem se reinventar, se conhecer melhor, vão sair dessa melhor. É importante que o sofrimento não seja em vão. A gente pode se tornar um ser humano melhor a cada dia. Então, agora é hora da gente botar em prática, tentar se conhecer o melhor possível e tentar ver o copo mais cheio, que vai passar e que a gente vai olhar para trás e vai ver o quanto que a gente aprendeu com isso, quanto que a gente se tornou melhor. Isso aí, muito obrigada. Eu gostei muito dessa live. Eu acho que as pessoas que estão acompanhando também e que vão acompanhar nas próximas 24 horas, que ele fica disponível, né, por esse período, eu vou fazer o download e vou disponibilizar essa live no meu canal no YouTube também, para que fique na íntegra. E eu tenho certeza que todo mundo gostou e sei que o seu tempo é bem corrido, você tem uma série de clientes e te agradeço pela gentileza do teu tempo para conversar com a gente aqui. Tami, foi um prazer. É sempre um prazer falar sobre isso. Acho que tem um papel importante aí que as pessoas... A gente quer ajudar, né? Então, se a gente puder dar uma contribuição, eu fico muito feliz, assim. Eu gosto muito disso. Muito obrigada pela oportunidade, Tami. Obrigada a você. Um beijo grande. Beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada aí.